Saudações jurídicas, sou Francisco Egito, sou mediador do podcast Ação Jurídica, do qual também sou idealizador, e hoje nós falaremos sobre direito criminal e a interface com outras áreas do direito. Muito interessante, pessoal. A advocacia passa e perpassa pela área criminal e ninguém mais, ninguém menos do que Andréa Perazzoli, minha querida amiga, presidente aqui da Anacrim Metropolitana. Ela vai falar também sobre direito criminal conosco e trouxe dois grandes convidados. Nós temos hoje aqui Arley Campos de Carvalho, ele que é especialista em direito desportivo e faz parte da futura comissão, ou da comissão que já está sendo criada, né, de direito desportivo da Anacrim. E estou com a doutora Ana Carolina Bessa, especialista em direito tributário e planejamento tributário, integrante do Conselho de Contribuintes e presidente da Comissão de Crimes Tributários. Andréa Perazzoli, fala um pouquinho para a gente de você, da sua atuação na Anacrim e da importância para a advocacia de fazer parte de uma associação como a Anacrim e como o direito criminal está conectado com as outras áreas do direito, da advocacia, né? Obrigada, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Toda vez que me convidar, estarei sempre presente. E a ideia de trazer novos advogados com áreas diferentes é sempre bem-vinda para mim, porque a ideia da associação é exatamente essa, é agregar, é dar oportunidade para que todos tenham voz e condição de falar e expor as suas áreas e demonstrar o que tem de melhor. Então, é uma honra muito grande estar aqui com a minha querida doutora Ana Carolina, doutora Arley, e a ideia de trazer dois campos tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão atuantes, é para mostrar a importância do crime, né? Como que o crime está vinculado nas outras áreas. Na área tributária, a gente sabe que agora mais ainda, parece que vai aumentando com a nova mudança. E a área desportiva, eu nunca parei para pensar que existia crime na área desportiva e que tem até demais. Só na nossa conversa inicial aqui, né, o assunto foi longe, né? Foi longe, a gente falou longe, a preliminar aqui, só de falar das áreas, a gente levou mais tempo do que esperava. Mas a ideia é essa, a gente trocar essa experiência e trazer essa novidade da área criminal, que a gente fala novidade, mas é uma novidade, né, que não deixa de ser, porque nunca havia uma separação. Hoje o advogado tributarista tem que ter um pouco de conhecimento na área criminal, então quanto o advogado civilista da área especializada, né, na área esportiva, também tem que ter um pequeno conhecimento na área criminal. Então a gente bateu esse papo para apresentar essas experiências, né, que nos trazem aqui. Muito bom. Pessoal, eu quero agradecer aqui alguns dos nossos patrocinadores que auxiliam a viabilizar esse podcast. Francisco Egito Advogados Associados, especialista em Direito Imobiliário e Condominial. CBE Pejur pós-graduação na área jurídica, Direito Previdenciário, Militar, Trabalhista, Imobiliário e Condominial, e também portas abertas para o criminal, para uma prática criminal. Pode desenhar e apresentar lá para o nosso patrocinador, que vai receber de braços abertos. Não caminhe sozinho, venha para a Anacrim, a Associação de Advogados e Advogadas Criminalistas que mais cresce no Brasil. Fortaleça sua carreira com apoio networking. Acesse www.anacrim.adv.br e conheça a associação que nasceu para defender a advocacia criminal e Estado democrático. 20 anos de história é o que traz o escritório de advocacia Andréa Perazzoli, referência nas ciências criminais. Especializado em direito penal e econômico e tribunal do júri, o escritório se destaca pelo compromisso em superar as expectativas dos clientes, unindo técnica, expertise e um trabalho objetivo. Um verdadeiro exemplo de excelência na advocacia. Quer conhecer mais sobre a Perazzoli Advogados? Acesse www.andreaperazzoliadvogados.adv.br e descubra como a experiência e dedicação podem lhe ajudar em sua defesa. Os demais patrocinadores eu apresento ao final, todos ali vão estar passando pelo nossa tela de fundo aqui. Agradeço profundamente por poderem viabilizar, né, esse nosso programa. Doutor Arley, fala um pouquinho para a gente, doutora Ana Carolina Bessa, né, vai falar em seguida. São áreas assim tão diferentes, né? Direito esportivo, direito tributário. Como é que isso se conecta assim, né, com o direito criminal? Fala para a gente, né, para esclarecer, para ampliar a visão da advocacia. Primeiramente, queria agradecer o convite, Francisco, Andréia, minha amiga, minha parceira aí, né? A gente está na estrada há tanto tempo junto, é tão bom estar presente de pessoas boas. Então, eu fico muito lisonjeado com esse convite. E principalmente para poder falar de uma área assim, tão
como eu queria te dizer assim, Desconhecida. uma desconhecida do direito, né? E tão importante, porque à medida que o tempo vem evoluindo, as coisas vão superando a questão financeira. Hoje é tão importante, né? Você vê o futebol hoje com cifras tão altas, e o porquê não de estar precavido com as consequências do cotidiano, né? E a questão criminal, a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande, porque assim, as informações hoje de mídia social, da rede social, as pessoas não estão levando assim muito a sério aquilo que tem chegado de facilidades. E isso é muito perigoso. Haja visto que nos últimos 2 anos, o que teve de manipulação de resultados, junto com clubes, gestores, inclusive atletas, é muito grave. E a gente tem que ter muito cuidado com isso e muita responsabilidade. E eu acho que o mundo em si tem tomado essa cautela e se preocupado em partes. Uhum. Por que eu falo em partes? Eu falo em partes porque, igual a gente estava conversando antes aqui, o mundo inteiro hoje, quase, os clubes são envolvidos com casas de apostas. Por quê? Porque as cifras são muito altas, os patrocínios são muito altos. A gente vê os 2 clubes maiores do Brasil hoje, que é o Flamengo e o Corinthians, com cifras aí de aporte com patrocinador master altíssimo da casa de aposta. Por que ela faz isso? Porque ela tem retorno. Então, na verdade, tem que ter um cuidado, como é que a gente fala assim, preliminar, uma preocupação preliminar. Uhum. Porque você precisa inserir nos seus atletas, que o clube, estou falando em questão do clube, o seu maior bem hoje é o atleta. É ele que te traz resultado esportivo e, consequentemente, o financeiro, né? O financeiro, que virou uma loucura, né? Uhum. Então, assim, você tem que passar tudo aquilo que... Imagina um atleta ser envolvido no... Uma pergunta interessante, né? Para nós, assim, do direito, né, na faculdade, a gente escutava muito, eu vou pro cível, né, eu faço juizado, consumidor, trabalhista, criminal. E parou por aí, né? Vou fazer concurso público e tal. Algumas áreas nós não escutávamos, né? E aí tem o direito desportivo ganhando cada vez mais espaço, né? Eu acho até que deveria ter muito mais espaço do que pelo menos existe, né? E agora a sua interface com o direito criminal. Você acha que os atletas, quando começam a chegar num certo estágio, né, que eles já precisam ter um preparo na carreira, orientação multidisciplinar, eles contam com advocacia especializada nessa área? Tem gente que possa assistir, ou são poucos profissionais ainda, né, atuantes, ou tem muita gente que cai de paraquedas ali, atrás de honorários talvez mais vultosos? Tem especialista mesmo destacado na área esportiva que domina, né, o que faz? O que você diria para nós que não somos da área a respeito do direito esportivo? Francisco, uma boa pergunta, mas eu te digo hoje que com certeza tem gente muito bem preparada, apesar de ser um pouco desconhecido do grande público jurídico, mas a atuação hoje tem vários advogados de renome, de grande qualidade atuando no mercado. Isso cresceu muito. Por quê? Porque hoje, com o fim do passe, há uns anos atrás, antigamente o clube tinha detentor do passe do atleta. Hoje ele é detentor do direito econômico do atleta. Acabou a palavra, né? Acabou a expressão passe, né? O passe, na verdade, André, o clube só vendia o atleta se ele quisesse. Ele tinha um domínio ali sobre o ele tinha total domínio. Hoje não, ele tem um domínio durante a vigência do contrato. Então ele tem uma cláusula inicial, né, o início daquela vigência e o fim. Ele tem um contrato. É um contrato pré-determinado. Quase um direito de propriedade, basicamente. Exatamente. Quando isso terminou, a atuação dos empresários junto ao futebol cresceu muito. E com isso, os grandes negócios e as grandes transações. E isso despertou interesse de várias pessoas. Várias empresas hoje são muito preparadas para atuar no mercado. Hoje nós temos atleta de 11 anos
que são agenciados por grandes empresas. Grandes empresas com patrocínio da Nike, patrocínio da Adidas, patrocínio da Puma. Você vê que é um mercado muito específico, mas um mercado muito, financeiramente falando, que traz muito retorno. E essas grandes empresas são preparadas com os advogados, tem uma parte jurídica dentro dessas empresas que presta esse tipo de serviço. Então, hoje, os atletas estão bem amparados nessa questão. Óbvio que não são todos, que deveriam. Né? A nossa profissão ela é muito importante e ela, na questão de... Eu acho que todo atleta deveria ter o seu advogado de confiança para... Não deixar na mão do clube, né? Saber até mesmo para negociar. Né? Para negociar, principalmente assim, se assina contratos hoje, assim, o que acontece? A gente estava falando antes, a CBF ela criou um órgão que você faz um cadastro de empresas e essa empresa está credenciada a agenciar esse atleta. É errado, por quê? Obrigatoriamente tinha que ter a presença de um advogado. São contratos que são assinados. São pessoas que nunca tiveram, de repente... Conhecimento de lei. De cláusula. Demais. Exatamente. Às vezes são pessoas muito humildes, né? São muito humildes e, assim, de repente, do nada passa a ganhar muito dinheiro. E, de repente, faz a assinatura de alguns contratos que ficam... É muito pouco para ele e, às vezes, essa questão eu acho que a gente tem que pensar em apresentar essa... Porque muitos também não têm dinheiro para pagar um advogado, né? Mas começa dessa forma. Eu conheço um caso, só para ilustrar, um rapaz pobre que jogava muita bola. O garoto era espetacular, 14 anos. E aí, uns agenciadores gostaram e resolveram, então, agenciar eles, né? Sim. Serem os empresários dele. E o contrato para esse rapaz era de 15%. E ele era menor. Ou seja, a mãe assumiu, assinou, concordou, achou maravilhoso. Ainda mais que jogou isso em valores e eles ficavam com o restante do dinheiro. Quer dizer... Acontece muito, né? Quando é menor. Incrível, né? Como é que isso é... Isso com o artista também. Eles monopolizam, né? Exatamente. A grande questão também, André, é assim, que esses atletas, principalmente assim, a gente fala que a cada divisão o nível do atleta aumenta porque aumenta o valor salarial dele também. Então as questões financeiras vão mudando. A gente entrou no assunto aqui das casas de apostas. A gente teve um jogador que é da seleção brasileira que está sendo envolvido na questão de manipulação de resultado por conta de cartão que recebeu. Que os familiares aqui no Brasil, ele joga na Inglaterra, e os familiares aqui no Brasil fizeram diversas apostas, todos os indícios que realmente ele facilitou essa questão. É verdade, e nossa. Aonde que a pessoa não observa que isso pode trazer um resultado para a vida crime, né? crime. Onde que ela não viu que aquilo ali que eles estão... Olha o que ele pode perder. Ele está na plena atividade dele, pleno desenvolvimento da carreira, e ele pode, de repente, ficar impossibilitado de jogar e sem verificar que ele pode estar respondendo um processo criminal. Sim. Já vamos falar de crime. Deixa eu falar com a doutora puxando. Ana Carolina Bessa. Já chegou no clímax. Doutora Ana Carolina Bessa, na área tributária, doutora. Fala um pouquinho da sua atuação na área, como é que é a advocacia tributária e de onde surgiu essa possibilidade de abrir as portas também para o criminal e qual a interface da parte tributária com a parte criminal. Perfeito. A atuação, primeiro queria agradecer, né, o convite, agradecer os colegas que são gigantes nas respectivas áreas. É um prazer muito grande estar aqui. Bom, a questão do tributário, né? O Brasil ele tem uma política complicada quando você pensa em arrecadação, quando você pensa em obrigações acessórias, que a gente sabe que não é obrigação principal. Da regressividade também, o que significa isso? Uma tributação maior no consumo, e aí as classes mais baixas acabam pecando com isso. A gente vê que tudo está ligado. Se você pensar, há quem diga, né, que o crime começa com pessoas que não têm oportunidade. Se você está falando de uma arrecadação regressiva, né, você está sobrecarregando as pessoas que não podem pagar. E isso tudo se dá porque você não faz uma tributação de auferimento de renda correta. Hoje, com a discussão da reforma, foi aprovada recentemente, a gente tem aí uma esperança, vou colocar assim,
para a gente tentar progredir melhor, trazer mais progressividade, sair dessa regressividade e ir para a progressividade. O que lá fora já é uma realidade. Hoje a gente compra uma água lá embaixo, você não vai saber quanto que tem de PIS e COFINS, porque vai estar dentro do preço. Então, você fica sem saber. Aqui tem tributo. Aí, quando você vai ver, sei lá, você pagou na sua água, um exemplo, tá? Não estou com as alíquotas aqui, mas você pagou na sua água R$5, você vê ali que R$3 você pagou de imposto. E você não sabe. Então, o que a gente está querendo dizer com isso, né? Quando a gente pensa numa sociedade igualitária, numa sociedade melhor, e aí você tem que pensar no crime também, porque às vezes vem sim de uma falta de oportunidade, você também tem que pensar na tributação, né? De uma forma, não de igualar todo mundo, mas igualar na medida da sua igualdade, né? Que a gente fala muito no direito. E ainda falta ainda um pouco alcançar. Nossa, falta muito. Porque a gente é difícil ainda de chegar. E a reforma mesmo, ela traz um pouco, mas também, assim, é difícil, né? A gente está num país que é complicado. A gente não, fora que, assim, geograficamente a gente é enorme, né? E não dá para achar que todos temos a mesma oportunidade, saímos do mesmo lugar, enfim. O meu início no direito tributário, ele foi desde sempre. Eu trabalhei em grandes escritórios, não vou citar aqui o nome porque não estão nos patrocinando, não é isso? Mas nos maiores, se vocês pensarem, tributário, pensou nesse? Esse, passei bastante tempo. Em determinado momento eu falei, bom, eu vejo alguns gargalos aqui e eu quero abrir o meu escritório. Sabendo que eu tenho um escritório boutique, que eu não vou competir com esses grandes, de grandes empresas que eu também não vou citar o nome, mas eu tentei ver ali quais eram os problemas daqueles grandes escritórios e falei, bom, eu vou abrir o meu e vou adaptar ao que eu acho. Peguei o que valia de bom, muito obrigada. E o que não dava certo, eu fui tentando adaptar. Enfim, estou aí com o meu escritório desde 2018. Bom, a gente atua em direito tributário, onde vem a questão, né, do criminal. A gente pensa em criminal, já pensa sonegação fiscal. No escritório mesmo com os meus clientes, eu tento muito entender qual é a realidade, porque muitos dos meus clientes, às vezes, estão inadimplentes, mas não são sonegadores. E aí você pensa, mas tá deixando de pagar. Sim, mas por qual motivo? Né? E aí, se a gente pensar também, súmula vinculante do STF 24, que precisa terminar realmente a constituição do crédito tributário para você discutir ou não se houve crime, para você ter um pouco mais de cuidado, né, na hora de falar, olha, ele sonegou ou ele não sonegou, você também faz essa interface, direito tributário com direito criminal. Não dá para olhar só para um lado. Quando esses meus clientes eles me procuram, muitas das vezes eles estão sim inadimplentes, né? E aí você vai lá na letra fria da lei, tá lá, fraudar, omitir. E aí cabe a você, como tributarista, olhar, debruçar sobre o que ele de fato fez, sobre o que de fato está acontecendo ali, para você tentar, né, atrelar tanto a defesa tributária quanto a defesa criminal. Na reforma, inclusive, a gente também está preocupado com isso, porque hoje a gente tem aquela proteção, né, de que precisa acabar com a constituição do crédito, tem que ser iniciada e terminada antes mesmo daquele contribuinte, e no caso acusado, ser levado, né, à parte criminal. Então, ou seja, tem que acabar primeiro a análise tributária para depois você ir para criminal. Então, a gente está preocupado com a questão da reforma porque vem muitas novidades, muitas modificações e pode ser que nessa questão de alíquota, IBS, CBS, aquele contribuinte ele não faça corretamente e não tem esse tempo, né? Então, a gente está tentando se adaptar à questão da reforma, está estudando, está se aprofundando nisso e, ao mesmo tempo, preocupado com a parte criminal, que até então a gente, depois da súmula, porque até vir a súmula, a gente teve muito problema quanto a isso. A gente tinha uma certa garantia e agora a gente vai ver como é que isso vai ficar. Essa interface, né, a gente acredita que todas as áreas do direito elas se comunicam, e aí voltando um pouco para o doutor, a gente falar das casas de aposta, realmente, ano passado que veio uma regulamentação da parte tributária, o que na verdade a gente sempre falava para os clientes, olha, você oferiu renda, você tem que declarar. E aí seria a forma de declaração ali do imposto de renda na declaração, né? Mas já era uma realidade.
E a gente entende que depois dessa regulamentação você teve também a quem recorrer, porque se você não tem uma regulamentação e você faz esse tipo de aposta, você fica também à mercê da própria casa, né? Você aposta e ao mesmo tempo você fica pedindo pelo amor de Deus para receber o valor, porque se não recebemos, você vai recorrer a quem? Não tem CVM, não tem ninguém para você ir atrás. Então, assim, quando veio a regulamentação da parte tributária, a gente já falava para os nossos clientes, olha, você tem que declarar. Né? E como vai declarar? Aí sim, a gente vai sentar, vai debruçar, mas já era uma realidade, não teve novidade. E aí, fazendo um gancho, a Pix, né? Né? O Pix, na verdade, você também já tinha, o seu banco já informava, né? São... O brasileiro se preocupa com barulho, na verdade. Porque isso já era uma realidade, não teve novidade nenhuma, né? Na verdade, o seu banco ele já informava. Então, assim, por que é importante o tributário e o criminal? Por isso, porque esse Pix já era informado, né? E aí você fica naquela, bom, agora eu não posso mais fazer um Pix de 5 mil porque vão me pegar, e isso é sonegação. E aí a falta de informação você vê. Assim que entrou essa resolução, sim. Começou a vigorar em janeiro. A primeira coisa que eu vi, falei assim, nós como advogado vamos ter problema grave. Porque, por exemplo, eu tenho muitos clientes que depositam na minha conta jurídica para fazer pagamentos de custos, para fazer pagamentos de acordo, de não persecução penal, enfim, faz parte do trabalho. Eu falei, como é que eu vou fazer? Porque aquilo ali teria um mínimo, acho que da empresa, conta jurídica era 15 mil, não é isso? Isso. Aí eu comecei a ler sobre, não conheço nada de tributário, mas comecei a ler. E falei assim, pensamento meu, Pix não é uma moeda? É uma moeda, né? Sim. Então ela não deveria ser igual ao real, não é isso? Vai pagar como? Vou pagar em real, vai pagar em dinheiro ou vai pagar em Pix, não é isso? Eu estou falando no sentido... Sim, pensando juridicamente sobre a questão, né? Se o Pix é uma moeda, cara, não poderia a natureza jamais, jurídica do Pix. Não poderia jamais ser, vamos dizer assim, passado por um crivo de 6 em 6 meses o banco informar que pagamentos foram feitos com Pix. Aí incluiu a lei, porque o que mudou foi o Pix, não foi isso? Porque já existia antes um mínimo de 2. Eu falei, cara, se isso vigorar, nós vamos ter problema. Vou ter que contratar um advogado tributarista para cuidar aqui do escritório. Mas aí, como é que a gente é frágil, né? A gente vive numa oscilação, né? Eu acho principalmente na área tributária. Porque, ora você... Pronto, daqui a pouco começou a justificativa, que eu não entendo muito, que seria uma justificativa jurídica, foi que algumas pessoas, ainda usou, acho que o ministro falou isso, né? Algumas pessoas inescrupulosas utilizaram isso para se beneficiar criminalmente. Não só isso. Existe aqui uma falha, né? Concorda comigo? É isso? Sim. Não existiu uma falha ali grave de se obrigar os bancos a comunicar que existia ali uma E essa comunicação já existe, tá, gente? É bom falar, essa comunicação já existe. Mas não dentro do Pix, não é isso? Na verdade, ele informa tudo. Então, assim, já estava... Aí, como houve, né, esse destaque do Pix, todo mundo entrou nesse desespero. Mas, na verdade, isso já ocorre. Não houve novidade nenhuma. Na verdade, assim, você continua mandando suas informações através das suas instituições bancárias. Sempre foi assim. Até porque também, se não tivesse isso, a gente estaria em que mundo, né? É verdade. É porque precisa fiscalizar. A administração pública, se a gente pensar, a gente precisa auxiliar também. É muita gente para administrar. Então, é uma forma de fiscalização. Sim. Né? Não tem como não ser. E isso que você falou sobre como é difícil, né, essas questões tributárias, na verdade, como a gente a legislação que a gente tem hoje, realmente, ela é muito confusa e é complicada. E é para não entender. O meu exemplo da água é o mínimo. Se você chegar aqui, quanto tem de imposto nessa caneca? Não sei, não vem destacado. Mas se você for ali para Portugal e estiver vindo para cá, você no aeroporto você consegue ainda pegar o seu valor de volta, do seu imposto. Então, assim, para quem que você quer dizer sobre o imposto? Para quem que você quer dar satisfação para onde vai o imposto? Mesma coisa, tem impostos que são vinculados, impostos não. Aí tem aquela velha máxima, eu pago meu IPVA e a rua fica esburacada, mas não vai para a rua, vai para a saúde, vai para a educação, não é vinculado. Então, acaba que você vai ouvindo essas máximas e você vai repetindo, tal qual
a questão do Pix, que você ficou, aí virou meme, aí foi para Instagram. E quando vai para grande massa, a gente já sabe. Aí todo mundo fala sem saber. Todo mundo vira advogado tributarista, todo mundo vira criminalista. E aí tem vários especialistas lá. Exatamente. A ideia era essa, era trazer, apresentar a realidade de algumas outras áreas em que a gente estaria vinculado. E partindo desse princípio, nós criamos as comissões. E tem área para atuar, né? Dentro dessa questão de apostas, né, de bet, como é que você vê as questões criminais ali? Eu já vi que tem uma ligação também com crimes tributários, né, com talvez questões não declaradas, enfim. E tem também a manipulação de apostas. Fala um pouquinho para a gente dessa parte criminal, o que você... Então, na verdade, Francisco, o que a gente acha, assim, o grosso modo falando, igual você falou assim, tem a área trabalhista, tem a área civil, tem a área criminal. Só que o crime, a gente tem aquela visão de ser crime, de matar, de roubar, de furtar. Mas, na verdade, a área criminal, ela abrange... Acho que cada área tem um pouquinho de cada coisa, né? Então, essa questão do criminal dentro da área esportiva, ela é total, tanto na questão financeira, como também na questão de execução da atividade esportiva. Não só o futebol, né? Na verdade, a gente fala, se você pegar essas casas de aposta que a gente estava falando, ela tem aposta de tudo quanto coisa que você imaginar. E o importante de ter um controle disso, e principalmente a gente saber quais são as responsabilidades, quais são as regras que a gente está atuando, que a gente está fazendo, porque hoje a gente faz isso tudo do nosso próprio telefone. Sim. Né? Coisa rápida você faz ali e às vezes você é pego de surpresa e não sabe aquilo que você está cometendo, né? É uma coisa que você tem que... Eu achei que deu foi inverso essas casas de apostas, porque elas começaram sem a legalização. André, o problema no Brasil exato. é que tudo que tem muito dinheiro e te traz dinheiro, ninguém pensa nas consequências. Aí a gente está falando nessas resoluções, nas nossas legislações, é tudo feito de última hora, tudo em cima da hora. Acontece, né? E depois que acontece, e com rapidez, sem ter o zelo de saber quais são as consequências para frente. E uma coisa que é importante falar, o governo ele também viu o vulto Sim. de dinheiro que estava indo e voltando e falou, bom, chegou o momento de regulamentar. Porque de início talvez não fosse realmente interesse. Naquele momento, vamos ver o que vai dar, vamos ver como é que vai ser, vamos ver se o brasileiro ele vai aderir, né, às casas de aposta. Lá fora é uma realidade, mas não é tão forte como aqui. O Brasil é muito. Muito. Na verdade, o brasileiro é intenso, né? Em tudo. tudo. Mas é uma coisa que me causava assim, surpresa, que eu conhecia pessoas que falavam assim, eu apostei hoje que o Fluminense ia ganhar e ganhei R$200. Eu falei, cara, Muito. como é que pode isso? É possível. Não existe um padrão pelo Banco Central? Você não pode passar mais do que aquilo? Então, não tem uma questão que você deveria legalizar, né? Então, eu acho que isso é o meu ponto de vista, que há um crime aqui. Estamos falando de uma situação que nula pena, nulo crime, né? Não há pena se não tiver crime. Não tiver legislação que possa regulamentar o crime. Tá legal. Só que nós estamos falando de uma situação... Qual a diferença da casa das apostas pro jogo do bicho? Eu ia falar isso, Ali, exatamente isso. Pra mim é a mesma coisa. O jogo do bicho tá ligado ao samba, né? Mas é uma contravenção, né? É. Não deixa de ser uma contravenção. É uma contravenção para mim. Sim. Não é isso? Sim. Porque a casa de apostas, para mim, ela não deixa de ser não tem legalização, eu digo que regulamenta. A casa de aposta, ela é ruim pelo seguinte, se fosse o resultado, seria igual a loteria esportiva. É sorte. Mas a partir do momento que tem pagamento do atleta receber um cartão de tantos laterais, de tantos escanteios, se você pegar as divisões menores, aonde estão os menores salários, os jogadores menos sucedidos, o índice de aposta nessas partidas é enorme. Eles são mais influenciáveis a uma manipulação. Eles são mais influenciáveis. Perspectiva e financeira. Exatamente. Aí chega o manipulador, que é um criminoso, chega para a pessoa e fala assim, você tem R$2.000 para tomar um cartão amarelo.
Gente, mas esse é estelionato, né? Isso vai além para mim. O cara que concorda... Eu vi uma cena uma vez, o camarada correndo assim em campo, aí o sujeito faz um corpo mole, finge que vai chutar a bola e erra, aí o cara vai andando, faz aí o gol. aí chuta pro gol, não chuta direito, o goleiro fica meio pro lado assim, bate nele, aí a bola volta, o goleiro vai devagar, aí ele vai lá e faz o gol. Cara, que troço. Parece... Que absurdo. Meu Deus do céu. E isso tudo por trás tem uma grande manipulação, né? Como você falou. Só que você pegar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem 5 divisões. A primeira divisão você tem uma visibilidade, a partir da segunda você já não tem. A segunda, hoje, né, com essas transmissões pro streaming aí, de YouTube, Você ainda tem ainda você alguma tem coisa. alguma coisa. Agora, a partir da terceira divisão para lá, não tem nada. Então, assim, são só os resultados. E, cara, isso é aposta no mundo inteiro. Isso virou um... E sabe o que é Sim. o mais interessante dessa história toda? Além de não ter... Isso eu falo lá no início, né? Havia anúncios, Sim. propaganda Sim. de pessoas que influenciavam, né? A mídia, jogadores, ex-jogadores. Eu me lembro do Galvão anunciando, eu acho que ele patrocina, inclusive, né? Sim, não sei se é ele patrocina hoje. Não é isso? Ele é o garoto propaganda de ele e Tino Marcos. É. Né? Se a gente olhar também pelo aspecto do vício que gera essas casas de aposta, e a gente olha pelo histórico do governo de incentivar ou desincentivar com relação à tributação, a tributação deveria ser muito maior, Sim. porque é algo muito nocivo para a sociedade. Tal qual o cigarro, tal qual bebida alcoólica, né? A seletividade que a gente chama constitucionalmente. E não há isso. Né? E outra, puxando pela nocividade, né? É proibido, né? É como se fosse uma casa de aposta, não é isso? Não deixa de ser. Tem alguém ganhando com isso, né? Com certeza. Com força e poder. Com relação à advocacia, pessoal, eu tenho aqui uma área muito diferenciada. A gente está tentando convergir para uma área criminal que passe por por cada uma delas, né? E aí eu vou perguntar para que cada um fale da sua área de atuação e as oportunidades para a advocacia dentro dessa área. Vou começar com a doutora Andréia, doutora Ana Carolina, doutor Arley. Dentro da área criminal, fala para quem não está ligado diretamente ao criminal. Que oportunidades tem para um advogado entrar e trabalhar? Como é que ele consegue cliente? Como é que ele se posiciona? Como é que você vê a área criminal para quem está se formando aí? Maior dificuldade hoje para mim é exatamente esse ponto aí. Conseguir que um jovem recém-formado, sem nunca ter tido contato, né, com a prática, seja crime, seja tributário, mas especificamente a minha área, conseguir se projetar dentro da sociedade como advogado criminalista. Eu penso que deveria ter mais incentivo por parte da ordem, deveria ter mais incentivo. Eu, como empresária, hoje eu tenho vários estudantes que estão comigo, que eu sou uma grande incentivadora para eles se tornarem advogados, mas eles deram sorte de estarem lá dentro. Então eu faço isso com a Anacrim. Eu faço com que os jovens entrem na associação e façam da associação um grande trampolim para darem início à carreira. Então a gente oportuniza eles com novos eventos, simpósios. Ontem mesmo a gente fez uma reunião da Jovem Advocacia, da Anacrim, junto com a comissão do Tribunal de Júri. Vamos fazer um grande evento agora em maio, trazer grandes nomes, e eles estão empolgadíssimos. Isso é uma projeção, faz com que o iniciante, ou até mesmo o advogado que já está, né, na área, consiga se projetar. Oportunizo cada um advogado a ter seu painel para falar no dia do simpósio. Então, isso é uma coisa que me gratifica muito. Os meus planos são, daqui ao fim do ano, em maio, o primeiro simpósio, que é de direito penal, de tribunal de júri, que eu estou unindo junto com o jovem, e fazer outras oportunidades de criar novos simpósios para que a gente possa, então, divulgar e trazer. Então, eu acho que essa é a maior forma, hoje, que a associação tem de trazer novos advogados para aqui para dentro, se associando. Então, você vê na área criminal uma grande dificuldade do profissional começar, e você destaca a importância dele estar em comissões, associações, para ter conexão com seus pares, para que ele consiga dali deslanchar. Com certeza, certo? Com certeza. Na área tributária, tá? É uma área que eu conheço poucos tributaristas, na verdade, né? E até diz assim, quer ganhar dinheiro, vai para o tributário. Antigamente falava isso, né? Falava isso. Mas eles dizem que dá não. Dá para ver. Não dá para ver.
Quais são as oportunidades para o advogado na área tributária? Como ele consegue prospectar cliente? Como é que ele consegue trabalhar? Como é que ele consegue se movimentar dentro dessa área? Bom, e a dificuldade do tributário já é ele por si só, né? Entender a legislação, saber como aplicar, ter noções de contabilidade, porque quem é de humanas detesta matemática, então, assim, você tem que ter uma noção. Contabilidade não é só matemática, não. Eu vou defender meu trabalho. Financeira, enfim, tem que ter uma expertise um pouco além, não dá para ficar só naquilo. Fora que a legislação aumenta e troca e atualiza. Agora, então, uma oportunidade ótima para novas pessoas que queiram ingressar no tributário, porque como se fosse não zerar, porque a gente vai ter um período aí de transição, então as regras de agora continuam por um tempo, e depois, gradualmente, né, a gente vai deixando esse tributário para trás. Então, uma ótima oportunidade para estudar a reforma, pegar o projeto de lei para poder ler, né, que agora é aprovado, você realmente estar com pessoas, o networking, eu acho que aí qualquer área do direito é muito importante, né? Tirar pelo menos um dia na semana para tomar um café, para conversar. Às vezes você pensa, eu estou com a minha agenda cheia, então você está advogando errado. Você precisa deixar um espaço na sua agenda para trocar com outros profissionais, para saber como estão as outras áreas. É numa conversa que você troca cartão. A gente chegou aqui e já trocou cartão lá fora com outras pessoas. Então, tempo todo. E se colocar como advogado em qualquer lugar.Ando a pessoa pensar num problema tributário, eu quero que pense em Ana Carolina Bessa. Eu não quero dar espaço para outras pessoas. Então, você também se colocar como marca, falar do que você faz em qualquer lugar. Você está num jantar, oi, tudo bem? Sou advogada. Esse é o chato. É você falar o que você faz em qualquer lugar. Concordo muito com você. Depois você finalizar, eu vou dar uns exemplos aqui. Na minha área específica, a gente também atua com bastante empresas. Pega você que quer migrar, pega a sua agenda, vê com quem são as pessoas que você convive. Eu só tenho um amigo que é MEI. Tudo bem, faz uma consultoria, faz um parecer. Às vezes, um parecer você ganha ali imediatamente. Você faz o parecer, analisa aquela documentação, em 2, 3 dias você recebe seu valor. Você não precisa ficar preso ao judiciário, por exemplo. A parte consultiva tributária é muito boa e é muito próspera, de fato, né? E agora, com a reforma, então, que vai ter muita consulta, muito parecer, é um oceano azul. É um oceano azul. Basta querer mergulhar não só no oceano, mas também fazer o dever de casa, né? Estudar, olhar, estar com pessoas, se capacitar, né? Congressos, simpósios, cursos, tudo isso é muito interessante. Mas, assim, a grande dificuldade que eu vejo, não só o tributário em si, que eu comecei falando, mas é brincadeira, mas também desde a faculdade. Assim, eu não tive professores, por exemplo, que me fizeram amar tributário. Eu fiz tributário porque eu já estava em um grande escritório, não vou falar o nome, mas um grande que está no Jornal Nacional toda semana. E lá eu comecei a gostar, mas não foi um professor. Foram advogados que me inspiraram. Eu falei, eu quero chegar ali. Então, eu acho que as pessoas estão muito carentes mesmo de um isso que você é no seu escritório, sabe? De um... Nossa, eu quero chegar lá. Eu quero ser Andréia. Eu acho que as pessoas estão carentes. Em tributário, a gente tem, assim... E aí, né, na parte de doutrina, tem muitos. Mas, assim, na minha faculdade também, né, também sem citar nomes, eu não tive. Eu não tive um professor que eu olhasse e falei, nossa, eu amo essa matéria. Não, eu não tive. Então, foi a vida e foi o escritório de advocacia que me fez gostar. O que se discute muito nesses programas, e hoje a gente tem espaço para isso, né? Nós falamos num podcast anterior sobre direito imobiliário, é justamente esse ponto, né? Como você ser visto, como você fazer conexões, como você ter relações interpessoais, como você se posicionar em redes sociais, no digital, e alguns que não estão em redes sociais, não estão em digital, que é só um meio para você estar em contato com as pessoas. Sim. Mas ele está no grupo da igreja, ele está no grupo do futebol, ele se posiciona ali. Ou então ele está no meio de um monte de advogado, mas ele é o único da área tributária, da área esportiva, ele já vira referência para aqueles outros profissionais, para indicação, para clientela. Sabe o que eu acho que a nossa classe... Só concluir, perdão. Na faculdade a gente não aprende sobre gestão, sobre marketing, sobre empreendedorismo, você aprende sobre nada. Você tem um calhamaço, como disse até outro colega, uma injeção cavalar de teoria, mas você não tem um direcionamento para a prática, né? Para atuação. Perdão, colega. Nada, eu te peço desculpa.
Mas assim, eu acho que a nossa classe ela precisa mudar, isso cabe a gente, está nas nossas mãos, porque a gente trata o advogado como sendo um inimigo. A gente não trata o advogado como sendo um colega. Não importa se você está com uma mesa com 10, 15, 20 ou um advogado, a gente tem que ter, igual a doutora falou, a gente tem que ter orgulho de ser advogado. Sim, e a gente viu um advogado, porra, esse advogado aí... Sim. O que a gente fala muito, a classe médica ela é muito mais unida do que a nossa. sim. Total. Já A falamos gente sobre precisa isso. mudar esse estigma, tirar esse ranço que tem da advocacia e tratar o colega como ele tem que ser tratado, como um amigo. É igual você falou, de repente está nós 4 aqui, cada um de uma área e daqui sai bons negócios. Isso. A gente tem que pensar sempre nisso, sempre no crescimento da advocacia e principalmente em Niterói. Eu acho que a advocacia niteroense ela é muito Desunida. espaçada e desunida. Sim. Você não vê um encontro que venha agregar todo mundo. Fica um lado para cá, um lado para lá. Principalmente depois da pandemia, que os fóruns acabaram ficando mais vazios, você não vê quase advogado nenhum junto. Eu tento tirar, eu concordo plenamente com o que você falou, mas eu tento, depois que eu me associei e tenho hoje... E que eu acho maravilhoso, tá? Mais de 2.000 advogados, o país todo. Fantástico. Se fala, e a gente tem grupos, Piauí, e a gente tem grupos Brasil, a gente se fala. Porque alguém aí esses dias foi de Minas, pode me ajudar? Aí o cara falou, pô, eu sou de Minas. Então isso é muito legal, pô, eu tô com presença aí em Minas, eu sou daqui de Goiás. Ajudando, fiz uma rede mesmo, né? Uma rede. Então eu, aqui dentro da Metropolitana, eu tento todo ano fazer 2 eventos de encontros, porque eu acho isso espetacular. Isso acaba com esse estigma de destratar, de competir, a pessoa não pode ser melhor. É uma relação adversarial, vem da faculdade num ponto da litigância. Exatamente. isso. A gente é litigante, a gente é combatente, você tem que ser adverso. Não pode Para existir. ser bom advogado tem que ser bom de briga. É isso que a gente Bom aprende. advogado que polemiza. Chegava na audiência... É o que não dá nem bom dia. Você senta aí, não te dou nem bom dia. Quanto mais exatamente. grosseiro, quanto mais... Aí ele vai passar a ser um cenário diferente. Ele criava-se isso. Então, acho que o melhor hoje são encontros. Encontros como a gente faz com a ação jurídica, com esse podcast. Encontros que quanto mais advogados estiver junto e tiver esse conceito nós só vamos ter a ganhar. Entendeu? Só temos a ganhar. Essa divisão, esses dias eu encontrei com um advogado que estava na época da política, que era nosso adversário. Ele virou, não falou comigo. Ele acha que ele te trata cumprimentava sempre, de repente ele virou a cara para mim. Falei, é isso mesmo. Acabou a política, acabou. Voltamos à mesma situação, concorda? Concordo. E ele virou a cara. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade, né? E assim... Eu acho que isso deve ser modificado. Eu venho nos últimos anos tentando fazer eventos, grupos, integrar pessoas, né? Fazer conexões, e é um movimento que vem dando certo. Sim. Mas, de um modo em geral, a tendência é que cada um caminhe muito por si só, que veja o outro com desconfiança. Você vê, eu sou da área condominial e da área da gestão, né? Acabei de receber uma notícia aqui, a gente teve rescisão de 2 clientes agora, nesse justo momento, né? E eu sei o motivo da rescisão, é porque numa outra área, a pessoa que rescindiu, é um síndico profissional, ele sentiu que nós estávamos competindo com ele porque a empresa também abriu uma operação de gestão direta, né, de condomínios. Então ele se sentiu ameaçado e falou, olha, se vocês são meus concorrentes, não somos parceiros, então não posso levar o condomínio para vocês administrarem, porque vocês agora também são síndicos e estão concorrendo comigo em certos condomínios. E a nossa posição é o contrário. A nossa posição é o seguinte, bom, dentro de um condomínio você tem 4 áreas, tá? Ou você pode ser o síndico profissional, e nem todo mundo ocupa as 4, tá? Ou você pode fazer a administração auxiliar do condomínio, ou você faz a advocacia, ou você faz a auditoria. No meu caso eu tenho as 4. Então, eu me enxergo como um coringa. Se o colega está na administração do condomínio, né, a minha empresa pode atender na auditoria e a gente não conflita. Alguns já entenderam isso, a gente coopera. O colega já me indica para a auditoria, o outro me indica para a advocacia, a gente está na sindicatura, eu indica outro para a advocacia também, assim vai. Dá para trabalhar, mas a tônica ainda é a competição.
E eu acho que as associações e os conselhos, eles podem, de um lado, promover essa integração, mas é muita disputa por espaço, Sim, muita vaidade. A Ainda pessoa há, começa né? a aparecer, aí o outro já sabota, não fala já mal. incomoda. Então são coisas que nós temos de mudar a nossa mente. Hoje eu sento com uma pessoa e falo assim, será que eu consigo ajudar de alguma forma? Qual área que ela atua? Será que eu tenho alguém para indicar, para referenciar? Né? Será que de repente ela não atende alguma área que eu posso pedir alguma indicação e a gente pode se Eu ajudar? também tenho essa visão. Isso é interessante. Eu fui numa reunião da BNI. É um grupo, né? Cada um entra lá numa certa área. Então, assim, se é advogado, a área esportiva é só você. Aí ela é criminal, essa área é dela. E o outro lá é portaria remota. O outro lá é marketing. Então, assim, cada um fecha uma certa área e eles fazem rodadas de apresentação. Tem vários coordenadores. Um é coordenador de educação, outro coordenador de relacionamento. E traz empresas para apresentar a técnica, né, da BNI, como fazer negócio. Eles falam um ponto interessante, eles dão diferença lá entre a pessoa que indica, a pessoa que referencia, givers gain, acho que é isso. A lógica é que você ganha doando desinteressadamente. Então o grupo trabalha sem comissionamento, sem nada. Eu vou indicar você, eu vou te referenciar. Só por participar do exatamente. grupo. É um sistema muito interessante, porque é uma lógica integrado, muito cooperativa. Né? É uma lógica muito cooperativa e um ajuda o outro numa escala muito grande. E nós não temos muito essa visão, né? Geralmente a gente cresce sozinho, da porta para dentro você se vira ali, é você contra o mundo, mas dá para trabalhar de forma cooperativa. E a advocacia tem que vencer essa dificuldade. A dificuldade é a tônica da competição, a dificuldade é o individualismo, a dificuldade é ver o colega como um concorrente, quando na verdade o advogado hoje ele pode ser um parceiro seu em várias áreas. Várias áreas que você conhece. Você viu nossas áreas tão diferentes? A minha área é imobiliária e condominial, né? A sua área é criminal, a área é tributária, a sua área é esportiva. E eu não sei atuar na esportiva. Né? E assim vai. E você pode ter um cliente, fazer um trabalho até em parceria, ou até você atende aquele cliente, mas consulta com um colega, enfim. Eu acho que esse é um ponto que as coisas têm que mudar, né? Hoje, nosso pensamento é exatamente assim. E aí, depois, com a entrada da doutora Ana Carolina, a gente já pensou o seguinte, agora nós temos uma tributarista. Isso como empresa, tá? Não penso nem como uma associação, mas como empresa. Poxa, nós já temos... O Hermes já faz parte da empresa como direito desportivo, já é dele. Agora eu já penso assim, então eu tenho essa visão. E eu achava que quer dizer, sem pretensão, todos os advogados deveriam ter, porque nós faríamos uma grande... Ainda não é assim. Mas não estamos evoluídos. É um ciclo virtuoso, né? Que teríamos. Nós vamos chegar lá, mas já estamos caminhando, porque ainda tem muita competição, ainda tem muito advogado querendo destruir a imagem do outro, impressionante. Esse mesmo agora que eu encontrei na rua, que é um líder, né? Ele está ali num cargo de chefia, ele é o, precisamos falar o nome, mas ele está ali e ele virou a cara para mim, porque eu era adversária política dele na época. A eleição já passou. Entendeu? Mas é isso. Mas a gente tem uma competição dentro do próprio judiciário, né? Os juízes competem com a gente o tempo todo, né? Mas a gente já ganhou espaço, hein? Já ganhou, mas a gente tem que... O advogado, André, tem que saber o espaço que ele ocupa na sociedade. A gente tem que voltar a isso. Sabe por quê, doutor? Os meus pais, eles não têm nada a ver com a área jurídica. Eu fui jogador de futebol. Por que eu vim fazer direito? Porque eu vi o meu padrinho vestir um terno. Eu ficava encantado com aquilo, desde moleque. Eu falei, porra, você é esse cara. Você é esse cara. A gente tem que ter esse orgulho de volta. É uma coisa que a gente perdeu um pouco. E o advogado tem que ter orgulho de ser advogado, de ir para o fórum, de se colocar, de atender. E a gente precisa resgatar isso. Ficou. Eu vou te falar, deve acontecer com você. Acontece muito comigo. Ou pela posição que você tem de liderança, presidente de uma comissão, que faz um evento, ou presidente de uma associação, ou que tem um escritório, mas eu recebo muito pedido, tá? E você às vezes faz a leitura que a pessoa, ela tá até meio desesperada, sabe? Então assim, ou pede emprego, ou pede uma oportunidade, mas às vezes está tão desesperado que está meio que impondo as coisas, né? Ou até brigando. Outro dia, até joguei num grupo nosso da coordenação do movimento de advogados, pessoa 5 e pouco da manhã, ela manda mensagem assim, pessoa que você não tem contato, né? Vejamos, eu conheci numa campanha, tinha uns 100 e poucos advogados de lá, né? E ela estava presente. Depois de uns anos eu fui ver a lista de advogado conhecido, perguntar se já estava apoiando alguém e tal, e mandei a mensagem, falou, não estou apoiando ninguém não e tal. Eu falei, estou na chapa tal, você poderia nos apoiar, concordo e tal, e botei no grupo. Só meu contato foi só isso, não tem intimidade, não...
Aí a pessoa mandou uma mensagem, 5 horas da manhã, olha, estou precisando de ajuda, eu queria muito falar com você e tal, não sei mais o que. Eu falei, pô, segunda, 5 horas da manhã, eu só não vi que eu estava dormindo. Aí depois, 6 horas, eu quero muito falar com você e tal, blá, blá. Depois ligou, 7 horas, depois 7 e pouco, mandou uma mensagem. Aí eu cheguei no escritório cedo, 7 e pouco, mandei. Hoje foi olhar aquilo e tinha umas 20 mensagens. No final, a pessoa estava assim, já no nível de desespero, ela chegou a pedir, não, você tem que me arrumar uma vaga no seu escritório de advocacia, e eu estou passando por dificuldade, ninguém me atende, todo mundo me rejeita, e se não eu vou na OAB, eu vou denunciar vocês e tal. Então, assim, você vê que o profissional está misturando ali uma série de problemas, mas que a advocacia, de um modo geral, ela passa por muita dificuldade. Então, se a gente está aqui num momento, né, que você consegue olhar de forma crítica oportunidades, desafios, fazer conexões, estuda e trabalha, e produz, entrega, você está assim, já do meio do caminho para frente. Mas tem algumas pessoas que estão se perdidas. É verdade. E aí você soma aquilo, uma dificuldade talvez familiar, separação, morte de um parente, uma dificuldade financeira. E mistura, né? Mistura as estações e você vê profissionais que, na verdade, não somos nós que vamos, né, resolver. Você pode agasalhar um colega que está com uma dificuldade transitória, você leva para participar de um evento, você apresenta pessoas, você encaminha um currículo, isso faz parte de um bom coleguismo. Né? Agora, resolver problema profissional, eu tenho isso. Né, ou você dentro de uma instituição ser paternalista, não, a OAB vai resolver todos os seus problemas. Não faz parte do papel da Ordem dos Advogados. Né? É uma representação coletiva, mas não vai resolver dificuldade de mercado, porque tem muito advogado e uns nadando de braçada e uns com dificuldade, né? Você concorda que o que está nadando de braçada também, ele se especializou? Concordo, mas mas o outro quer criticar, mas ele ele vai ser apedrejado por isso, né? Ele vai ser culpado por isso, né? A gente às vezes escuta, fulano, fulano tem muito dinheiro, o cara tem um mega escritório, eu falo, pô, mas esse que eu quero seguir. Não nasceu com aquilo, né? Eu não quero... Eu quero andar com os grandes, né? Eu quero ser um grande. Eu não quero falar de escritório compartilhado, de vale transporte, assim, tá com dificuldade transitória, mas tá com dificuldade transitória, assim, tá lutando, é merecedor de nossos votos, enfim, mas que ele consiga vencer essa dificuldade. A gente não tem que ficar torcendo meio que contra, não, esse aqui, ele tem muito dinheiro, o escritório dele é muito, né, ou tem um carro tal e qual, ou faz isso, aquilo, a gente percebe isso muito ainda, meio que um certo desdém, né? Porque tá tão difícil para todo mundo, e às vezes a pessoa acha, pô, por que ele não eu? Sim. Mas você para ver, por que o Arley, de repente, ele já teve relacionamento na área esportiva, né? Ele se qualificou, ele estudou, ele acreditou, ele tem a trajetória dele, tem os méritos e os deméritos, mas ele conseguiu se posicionar ali, mas alguns estão muito perdidos. Sim, eu tive muita experiência, assim, no início, no meio, estou entrando em 30 anos de advocacia, como advogada e como empresa 20. Nesses 20 anos, eu tive muitos advogados, muitos caminharam bem comigo, alguns caminharam querendo competir. Se ela tem, eu também quero. Então, passou um momento em que eu percebi que alguns advogados eram paralelos ao meu escritório, tinham seus próprios escritórios, pequenos ali, mas captavam clientes do escritório e levavam para eles. Eu falo assim, que isso acontecia no escritório? Mas não foi um ou dois, não, foram muitos. É verdade, pelo código de ética, mas sabe por quê? Não só isso, como querer estar naquela posição, porque confunde. Bom, se ela está ali, ela está ganhando dinheiro, eu também quero. Entendeu? Mas você vai pagar o preço. Você vai fazer o que ela fez? Vai estudar. Vai fazer os cursos, vai fazer as pós, vai fazer mestrado, vai estudar, vai conquistar, vai aprender a atender. 30 anos para chegar então, esse conceito ainda existe um pouco na advocacia. Não, mas isso existe em tudo. Sim. Já vi casos de pessoas que saíram, eu tenho uma empresa imobiliária, saíram da empresa e tentaram assediar os clientes, levar banco de dados, oferecer serviço, é concorrência desleal, isso é crime, né? O Gabriel Feijó fez a notificação para o profissional, mas eu falo, gente, mas por que quer tirar do outro, né? Será que você não é bom o suficiente para conquistar de per si, né? E tem que tirar alguma coisa de alguém? Mas essa parte profissional é a parte que mais, também, mais nos dá desalento. Mas eu ainda acredito que com a união, com um grupo de pessoas unidas, com esse caminhar junto, cada um se ajudando, com esse network, com a associação. Atenua muitas coisas, mas existe um ponto muito importante que a gente quer, sabe? Eu acho que é o mérito e assim... tem uma frase até da Mafalda que ela falava o seguinte: justo a mim coube ser eu mesmo, né? Então cada um tem o desafio de
de se desenvolver. Olha a delícia né? de ser quem é. Pois é, então assim, eu sou muito diferente dela e ela é muito diferente de você e assim por diante. Quando a gente tenta montar um grupo, você faz a composição das diferenças, né? Ah, o Você Francisco... já viu como é que são as peças do quebra-cabeça? Não tem nenhuma igual. Igual, Incrível, não verdade. tem. Você monta um time, você tem um bom no atendimento, você tem um mais focado numa Comercial. planilha, outro já é mais comercial, e a equipe ela vive nas diferenças, sabe? Esse é um ponto muito... É o que faz crescer, né? Pois é, muito interessante, muito interessante. Eu acho que hoje, assim, a dificuldade do advogado em geral é, primeiro, se posicionar, né? Segundo, ele se qualificar e se especializar. E terceiro, acho que é o mais difícil, ele conseguir ter clientes e ter uma receita recorrente. Quando ele tem uma receita recorrente na área de atuação dele, ele consegue se manter. Né? Ele consegue estar investindo na qualificação dele, ele consegue talvez pagar um escritório, algumas despesas. Mas a advocacia ela tem tantos altos e baixos, né? Sim, Você já viu? Nossa Senhora, chega tem- dezembro, janeiro e fevereiro, pelo menos na minha área, é uma Sim. interrogação. Né? Ao Como é que vai menos ser? isso, ao menos Eu acho que é com ruins. todo mundo. É uma área bem complexa. A gente está indo para contrato agora com condomínio, né? A gente faz cobrança, tem inadimplência de locação e tal, que dá uma segurada, mas você tem muita coisa que depende do judiciário. E nessa área o pessoal viaja, o pessoal fica fora. E mais que isso, né? O pessoal fica depois do carnaval. O ano começa depois do carnaval. Esse ano, que é março, imagina. É verdade. O O pessoal problema tem é que o essa judiciário lógica. abraça isso, né? Eles acham que estão... Ah, mas E aí chega, né? aí chega em fevereiro, desculpa, chega em dezembro, ele, não, mas a gente está expedindo mandado de pagamento, como se estivesse fazendo um favor pra gente. Obrigado, judiciário. É uma loucura isso, né? Exatamente. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Tem muito advogado se formando, né? E eu acho que os novos estão enfrentando uma grande dificuldade. Hoje eu tenho relacionamento, você tem relacionamento, vocês têm contato. E com contato você pega o telefone daqui a pouco, liga para uns 10. Poxa, eu tô na área tal, surgiu uma ação boa. Você tem alguém para me indicar? Vem muita coisa. E a importância de buscar capacitação e expertise, porque aí você começa a se ajudar. Eu não atuo na sua área, mas eu te conheci, então Sim, eu vou claro. mandar o meu cliente para você. E não vou E ser todo ousado. mundo se ajudando, né? Não querendo pegar tudo para Mas si. eu não vou Vamos ser crescer ousado juntos. o suficiente de querer fazer um processo tributário sem conhecer a matéria, né? Quer dizer, É, exato. e ao mesmo tempo Perfeito. sem Sim. conhecer a matéria dele, que é um direito específico. Então, eu acho que é muito difícil para quem está começando, mas para todo mundo foi difícil. Sim. Né? A gente é Todo como- início é difícil, né? Mas eu acho que E pra hoje, gente foi enfim. menos, sabia? Por quê? A gente E tinha um fórum. recomeço. Sabe por que eu acho que pra gente foi menos? Porque você tinha um fórum para fazer. Então você precisava mais. Hoje, como é que você contrata um estagiário para ficar online? É difícil ficar com Não, estagiário remoto. eu acho que a também gente teve uma oportunidade maior. Eu, É uma sou, precaução, eu sou do uma livro Tombo. preocupação que eu tenho. Eu chegava Eu lá. citei isso aqui hoje, o advogado Sim, falou, não pô. fala disso! Você boletou, esquece o livro tombo. Eu era livro Tombo. Eu chegava lá, fazia um protocolo no Progé. O nome era esse, né? Esse Progé. nome era- Exatamente. Eu chegava lá para Eu peguei protocolar, às Progé. vezes faltava 1 minuto para ser, isso é Não, às vezes correndo. passava, aí o cara inventava alguma coisa, eles recebiam ali. Aham. Aí eu sempre tinha uma coisa, pô, me ajuda. Aí ia lá e carimbava com a data, porque eu precisava daquela data. Aí no dia seguinte você tinha que ir lá no livro. Olha que coisa incrível. Eu Era um não livro peguei do gigante. livro, não, peguei o Gigante. projeto. Aí você abria assim ó, o livro, você deu com entrada quando? É. Escrito. Aí aparecia o número do processo, que não tinha aqueles números iniciais nem no final, mas eram, tipo assim, 5 números. Aí eu tinha um caderno, lembra disso? Era um fichário que eu anotava ali, distribuído, dia tal. Isso eu fazia Seu network. controle, seu E eu fazia network. Porque às vezes eu estava lá no processo, vendo um processo, via em cartório. Aí eu olhava e tinha alguém aí precisando de advogado. Você acredita? Aconteceu No muito fórum, isso. é verdade. Hoje as coisas são mais difíceis. Sim. Eu vejo assim, para quem está começando, Audiência online. virou tudo, Ah. é tudo muito fácil, né? Porque é tudo muito PDF, né? Hoje você faz um protocolo num domingo às 8 horas da noite, 9 horas da noite. Você E protocola. acho que tem uma coisa também que eu vejo às vezes na minha área, né? Não necessariamente no escritório de advocacia, mas às vezes na área imobiliária, enfim. A pessoa trabalha contigo, aí ela começa a reclamar. Reclama e sai. Aí daqui a pouco ela já saiu do outro lugar onde ela estava, saiu do outro lugar onde ela estava, às vezes até ela pede para voltar. E aí, o que houve? Porque lá não estava bom e tal, aqui era bom, e eu não sabia. Porque às vezes a pessoa associa a dificuldade
ou ao local em que ela está. Não, aqui com a Perazzoli tem muito trabalho, é muito difícil. E se ela parar para rodar, ela vai ver que de repente ela estava no paraíso. Porque a gente tem uma tendência a fugir da dificuldade. Exatamente. E fugir da responsabilidade também. Qual é a minha responsabilidade nisso? Por que a minha vida está dessa forma profissional? O que eu tenho feito? É muito mais fácil falar, eu estou no escritório da Andréia, mas a Andréia me exige, a Andréia é sempre a culpa do outro, né? Você não olhar para si e ver realmente o que eu estou errando, onde é que eu preciso mudar, eu tenho que trocar a rota, vamos lá. As pessoas não têm isso. E uma coisa difícil é ser profissional autônomo, né? Ninguém ensina a gente, né? Minha mãe falava na época, meu filho, faz concurso público, não acaba igual sua mãe é dentista. E tadinha, hoje ela tá lá, aí outro dia ela chegou, meu filho, você esqueceu do Pix da sua mãe? Eu falei, não, você sabe que dezembro, janeiro, fevereiro é mês ruim pra odontologia, né? Aí eu fui lá e fiz o Pix, falei assim, amor, ela sabe que foi ruim pra advocacia também, mas eu tenho condição de dar uma assistida, né? É verdade. Mas é isso, eu acho que o advogado iniciante, ele pode hoje, que era diferente da minha época, contar com grupos de associação, de comissões, agregar em comissões das suas áreas, seja da área esportiva, seja da área tributária, seja de outras áreas. A gente, esses dias, estava conversando, estava com um déficit de estudo jurídico, uma área que é geral. Uma pessoa que tenha conhecimento na área jurídica e gosta de estudar, pega essa comissão e desenvolve. Então, eu acho que é uma ideia, né, de se trazer. Eu tenho buscado isso e eu acho que tem tido um resultado positivo, sabe? As pessoas estarem dentro de grupos de pessoas com mais tempo de carreira. Então, isso é legal. Eu acho que essa visão que eu tenho para os novos, respondendo a sua pergunta inicial, para os novos advogados é buscar estudar, mas buscar sempre um grupo, né, de pessoas, uma associação ou uma comissão, a própria ordem dos advogados, enfim, se der essa oportunidade. Eu estava uma vez pensando assim, nossa, eu fiz tanto evento pelo Cresce, que é um conselho que eu participo, né? E às vezes a gente tinha que pagar do nosso bolso para fazer um coffee break, para fazer isso, fazer aquilo. Aí ontem veio uma senhora que eu conheci lá, ela assinou um contrato de administração de condomínio, assinou um contrato de advocacia. Eu olhei pro pessoal e falei assim, ó, tá pago aí, todos aqueles lanches, aquelas multas que eu tomei para rodar de carro de graça, tá pago. Que em um ano eu já paguei. Mas a gente não fez de forma intencional. O relacionamento veio, né, e trouxe o contato. Então, assim, a gente trabalha com gente, por meio das pessoas que surgem as oportunidades, se aprende. Se eu sentar para conversar, olha, fala comigo aqui, como é que você começou na advocacia? Que oportunidade que você via? Aí ele vai me ensinar um monte de coisa, eu falo, podia aplicar isso na minha empresa lá. Sim, Eu estou marcando todo final de semana, estou convidando algum amigo advogado e tal para sair jantar em família. Leva a esposa, né, leva algum parente, a gente senta e começa a conversar. Aí depois ali das amenidades a gente fala um pouquinho de carreira, vida profissional, como é que a pessoa atua. Sempre sai alguma coisa. Você ganha amizade, você ganha conhecimento, você ganha alguma indicação de negócio, você ganha... Enfim, eu acho que essa relação ela é importante, não dá para ficar isolado. Eu fiquei 15 anos isolado na minha sala, era casa, escritório, escritório, casa. Depois que eu fui para o sistema OAB, participar de comissão, eu conheci muita gente. Você pegou a sua rede e estendeu, né? Exatamente. E ali você vai tendo troca. Às vezes chega no meu celular mais antigo, indicação. Me indicaram você não sei o que de extrato. Matheus, atende aí. Eu estou precisando do advogado assim na compra e venda. Né? Ou então indicam para outras áreas que eu atuo também. Eu não sei de onde vem. É contato que você faz, né? Abrindo, ou então fala o nome. A Pâmela indicou. Eu falo, manda um abraço para ela. É porque a gente está em algum lugar. A nossa profissão é tão fantástica. Tem um francês, chama Pinatel. A gente brinca que ele é pilantrel. Mas olha o que o cara desenvolveu. Ele tem uma empresa que ele faz os campeonatos de futebol no mundo todo. Cara, eu já joguei campeonato mundial da OAB com 3.500 advogados do mundo inteiro, cara. Olha que fantástico isso. Hoje eu tenho a oportunidade de conhecer... Tenho conhecido advogados no mundo todo, cara. Sim. E assim, é uma troca de experiência que você tem com as pessoas. Você acaba mercado, entender, você né? acaba convivendo ali 10 dias com as pessoas. História. Cara, fantástico. O cara desenvolveu e o cara vive disso. Você me lembrou a história. Certo colega, que é contador e advogado da Barra, resolveu levar para o CRC um projeto de fazer um futebol entre contadores. Ele socializava bem, conhecia todo mundo, era um cara bem relacionado. O projeto foi aprovado, foi um sucesso. Né? Ele começou a atuar dentro do CRC, entrou em comissões, depois ele virou segundo vice-presidente. Lá é vice-presidente para o interior.
depois ele virou vice-presidente, hoje é o presidente do conselho. E ele acabou com oposição, não porque ele perseguiu, fiscalizou, tirou, não, porque ele integrou todo mundo com o tempo. Ele tem uma pessoa que tem uma visão integrativa, cooperativa. E ele montou um podcast lá na Barra, ele falava o seguinte, olha, eu preciso chegar até meu cliente. E o que eu percebi? O cara é dono da empresa, o empreendedor, chama ele para contar a história, abrir um podcast lá no escritório. O cara vai, começa a contar a história e tal, já sai com a canequinha do meu escritório de contabilidade, já sai com o calendário, já sai com a caneta. Daqui a pouco, quando precisa trocar de contador, já me liga, tô com um problema aqui, você me ajuda. Então você para pensar como é que você consegue chegar até pessoas, né, ter visibilidade, entregar um serviço de repente, né, até desinteressado, montou um grupo de futebol, entrou no conselho, foi se destacando. Acho que esse é um ponto interessante. O que a gente tem para entregar? E aqui no Brasil também tem, cara. Todo ano tem um campeonato brasileiro que envolve aí mais de 3 mil advogados do Brasil todo. Aqui do Rio sempre vai em torno de 120 advogados. E é uma oportunidade de ter uma semana toda no lazer, que é participando do futebol e fazendo negócio, cara. E eles têm é interessante você falar isso, porque eu acho espetacular esse projeto do Arley. Eles têm um grupo de jogadores de futebol que representam os advogados de Niterói, certo? Então, eles viajam no país todo, né? Sim. Representando os advogados de Niterói. Legal. Mas isso aqui é pior. Eu ia e falar a ordem isso. não enxerga isso. Eu ia falar isso, porque a OAB de todos os estados são patrocinados pela... E a única que não é... E a OAB que eu te digo, não é a OAB só do Rio, não. Esse evento era feito anteriormente pela OAB. Esse evento ficou tão defasado que uma empresa, que é presidida por um advogado, são vários advogados, criaram essa liga independente, e a que faz hoje é mais forte. Então, hoje é um dos nossos desafios, conseguir agregar, através da instituição, que é a nossa casa-mãe, né, que enxergue isso. Isso é uma maneira de unir? Com certeza. Então vamos fazer, porque essa união se prevaleça. E a gente eu deixo aqui um desafio para vocês aqui, que a gente de Niterói, a gente precisa resgatar Niterói. Sim. Com certeza. Estou fazendo também a minha parte, né? Com certeza. Queridos, tivemos um agradável bate-papo aqui sobre advocacia e advocacia criminal, e aí pulou para relacionamento, para network, negócios. Vamos passar aqui agora por uma rodada final de encerramento, considerações finais, para que então a gente finalize esse agradável programa. Eu vou finalizar com o Perazzoli aqui, mas deixa eu começar então. Arley, fala um pouquinho, sua área de atuação, que conselho que você dá para quem quer estar na parte do direito esportivo? Passa seu Instagram, tiver algum curso, mentoria, aula, você pode apresentar aí para o pessoal seguir você nas redes sociais, dar suas dicas aí. E obrigado por você ter aceito o nosso convite. Francisco, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi mais uma tarde de grandes ensinamentos. Saio daqui feliz pelo que eu ouvi. André, eu não posso nem falar que é chover no molhado, mas... né, fora da curva, né? Fora da curva. Queria deixar um recado importante para todas as pessoas, todos os advogados, se atentarem que a Lei Geral dos Esportes que foi aprovada, ela nos dá, como advogado, a oportunidade de representar qualquer atleta que seja. Está previsto aqui no artigo 95, parágrafo 1º. Então, você pode ser não só o advogado do atleta, mas também pode ser o representante dele como empresário. É uma área muito específica, mas também muito vantajosa. A gente tem que abrir esse olho, saber que esse mundo não é fechado, é um mundo restrito, mas a lei veio nos trazer essa oportunidade de atuação e, lógico, tem que especializar para fazer um bom atendimento. Queria deixar aqui meu Instagram, é Arley Campos. Prazer estar com vocês. Joia. Bom, eu queria agradecer muito o convite, Andréia, Francisco, doutor que eu conheci hoje. Muito interessante a parte do desportivo. Tenho alguns clientes, já vamos trocar cartão lá fora. O que eu deixaria de dica, assim, para quem, né, quer ingressar na área tributária, tentar ir para a área mais extrajudicial, né? Essa questão das teses, aproveitar a reforma tributária para estudar e para ser parecerista, fazer consultoria. Eu acho que é uma boa forma de iniciar na área tributária, né? Mediante, claro, a atualização, né? Simpósios, enfim, participar realmente da parte acadêmica para poder depois colocar na prática.
O Instagram do escritório é @acbadvogados. É um prazer estar aqui mais uma vez. Aguardo todos lá no Instagram, caso tenha alguma dúvida, se ficou, né, alguma questão pendente que a gente não tratou aqui, vai ser um prazer esclarecer. Tá certo? Muito obrigada. Excelente. Finalizando, André Perazzoli. Bom, quero primeiro dizer que a vida é feita de encontros com Francisco, foi um grande encontro. O Arles já tinha me encontrado antes, e agora a minha querida Ana Carolina. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Inclusive, os encontros aqui por trás das câmeras, que também nos acompanham. E quero deixar registrado que podem contar comigo. Entrem na Anacrim. Nós já apresentamos no início, mas pesquise sobre a Anacrim, se inscrevam, me procurem. E eu estou aqui para isso, para unir. Acho que é o grande lema nosso, é lutar por prerrogativas, que a gente ainda tem muita coisa para lutar. E também lutar pela carreira, pela profissão, lutar pelo nosso espaço, né, que está tão difícil. Então, saibam que vocês têm comigo essa luta e essa oportunidade de melhorar cada dia mais a advocacia. Muito obrigada. Posso só falar uma palavra? Claro. Tem um provérbio que eu gosto muito, e até essa oportunidade que você, né, nos disponibilizou. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá junto. Exatamente. Né? Eu queria agradecer, e até a Anacrim mesmo, quanto associação para todos os advogados, eu acho que é uma forma aí da gente agregar e transformar a advocacia. Isso aí. É verdade. A participação no coletivo faz muita diferença. Pessoal, quero agradecer aqui os nossos outros patrocinadores. Simone Viana Advocacia, especialista em direito condominial, de família e sucessões, com experiência em soluções personalizadas para transformar desafios jurídicos em tranquilidade. Quero agradecer a Leve Contabilidade, Gilcimar Conceição. O contador condominial também é parceiro dos advogados. Proteja seus rendimentos, abra sua PJ com o Gilcimar Conceição. Rafael Thiago, plano de saúde muito caro, saiba que nós podemos ajudar. Economize até 40% no valor atual do seu plano e ainda aproveite cashback exclusivo para advogados e membros do judiciário. Entre em contato @rt.negócios 21 97 347 5232. E finalizando, melhor amiga dos advogados, Juliana Araújo, leiloeira pública, 10 anos de experiência no mercado da leiloaria. Realiza leilões dos processos judiciais e principalmente de cobrança de cotas condominiais. Queridos, com isso eu encerro aqui a nossa rodada de agradecimento aos nossos patrocinadores, agradecendo André Perazzoli, patrocinadora dupla aqui pela Anacrim, pelo escritório dela. Obrigado pela força, muito obrigado. Ana Carolina Bessa e meu amigo aqui agora, Arley Campos. Obrigado por todos vocês por estarem presentes. Até a próxima e foi um prazer estar com vocês. Prazer meu. Tudo nosso. E sucesso, né?